Boa noite, amados. Paz seja convosco. Podemos assentar. Bem, e eu falei para o pastor, sim, eu falei assim, bem, eu não encerrei. Eu não falei. Literalmente, falei, acabou no vácuo. Não, pelo amor de Deus. Então, queridos, eu falei assim, não, então existe aqui o retorno. Ai, Jesus, eu não encerrei, ficou assim, acabou assim, bum. Quando eu falei, gente, acabou o tempo, mas eu estou na metade, eu estou encerrando, mas eu não estou encerrando, eu estou na metade. Eu falei, Jesus, eu tenho um problema muito sério, gente, para poder... Eu falei assim, não, eu tenho que passar o recado que Deus tinha me passado. O recado ficou pela metade, então, bora lá, amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui juntos para mais um dia da nossa campanha. E hoje nós estamos representando aí o mês de março. E a importância, amado, né? Ontem, quando eu comecei dizendo para vocês, para mim, cada pessoa tem a sua fé. E você tem que andar na sua fé, na sua forma de ser. Para mim está dando certo a minha forma de viver e ser com Deus e comigo mesma. Está dando certo, até aqui de verdade, tranquilo. Vou bater uns 55, me sentindo plena. Entendeu? Então está dando certo, para mim está dando certo a minha forma de viver com Deus. A forma como eu estabeleci essa minha convivência com Ele. E você tem que descobrir como que é a sua convivência. Por isso que eu falo, não vai na minha passada. Cada um tem a sua história e a sua forma de ser. Então, descubra o seu caminho com Deus. Eu descobri o caminho do voto. Eu descobri as formas que Ele me entende. Eu sei quando Ele se cala, o que Ele está querendo falar. Quando Ele está falando, eu conheço o tom. Eu sei quando Ele me fala assim, filha, até o tom do filha, ups. Entendeu? Até o tom, eu conheço o tom da voz dEle. E quando Ele fala e quando Ele se cala. Mas como que é o seu relacionamento? Porque é a sua história, e uma nova história Deus tem para mim, amém? E uma nova história Deus tem para você, mas você precisa desenvolver esse relacionamento com Ele, que só você sabe quando Ele fala. Aí você fala, foi comigo, não foi com a igreja, foi comigo. E tem muitas, por sinal, a maioria das palavras que é direcionada na minha vida, dificilmente é uma palavra assim dada para a igreja. É sempre muito particular. Quando eu falei das luzes que foram acesas, Deus falou para mim. Mas nós precisamos conseguir entender uma palavrinha, às vezes, que Ele está dizendo, às vezes é a resposta para a sua vida. Fica muito atento a isso. Amém? Vamos orar então, senão depois eu não consigo concluir de novo. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai querido, pela oportunidade de trazer a sua palavra e trazer luz, Senhor amado, a vida dos meus irmãos, e também é luz na minha vida. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eis-me aqui, somente como um instrumento, porque é a tua palavra que nos convence e nos direciona de todas as coisas. Então, Senhor, eu entrego ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém, amém. Vamos lá, Gênesis 12, nós vamos retomar só para você poder, quem não pegou aí o fio da meada, vamos lá, Gênesis 12, 1, nós vamos retomar para você saber o que o Senhor quer falar, porque boa parte ontem eu acabei contando a minha experiência e o meu testemunho, só que o meu testemunho não é a palavra de Deus, só é o testemunho de como funcionou a palavra na minha vida, amém? Vamos lá. Certo dia o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, e saia da casa do seu pai, e vai para uma terra que você não sabe qual é, mas eu vou te mostrar, né? E agora nós vamos para o próximo, não amor, 15:5, o que aconteceu aqui foi a primeira palavra que Deus deu a Abraão, mas se você souber a história de Abraão, você vai entender por que Deus falou para ele, sair da terra, do meio dos parentes, e também do pai. Qual que era o problema? Né? Então, Abraão vinha de um povo
que eles não acreditavam num único Deus. Entenda que foi a partir de Abraão que começou uma nova história. E Abraão estava numa terra aonde eles ofereciam sacrifícios a deuses estranhos, e Deus se apresentou a Abraão. Então Abraão tinha costumes, está entendendo? De sacrifícios, de formas de viver, daquele rol de pessoas no qual ele convivia. Ele tinha crenças, assim como às vezes eu e você, a gente vem com crenças, que nós aprendemos da nossa família, mas essa foi a forma deles viverem. Não estava nada errado para eles, porque foi a forma deles viverem. Então quando Abraão saiu da terra de Ur, que Deus falou, sai daí, era por conta de tudo isso, costumes, formas de viver, e ele viria agora com uma nova forma de ser e de viver. Provavelmente ele ia ser muito contestado aonde ele estava. Ao diferente aí, que um Deus, foi Abraão que veio com o único Deus, foi Abraão que veio com essa conversa de um único Deus, está entendendo? Por isso que nós somos chamados de filhos de Abraão. E as 3 religiões que são descendentes de Abraão, todas elas são monoteístas, que é cristianismo, judaísmo e o islamismo. Todos esses são filhos de Abraão. Tudo bem que o Islã, vamos dizer assim, a religião islâmica, eles são descendentes de Ismael. Eles não são da promessa que é de Isaac, mas ainda que seja, não seja o filho da promessa, seja o filho da escrava, vocês estão entendendo? Ainda assim é filho, não é filho de Sara, mas é filho de Abraão. Os ismaelitas, o povo islão lá, os nossos irmãos lá, vamos dizer assim, são filhos de Abraão, só que eles são filhos, descendentes de Agar, da escrava. E o povo judeu é descendente de Sara, que é filho de Isaac. E nós estamos ligados através de Israel, através de Isaac. Nós viemos através dos judeus. Nós viemos através de Israel, nós viemos através de Isaac, e não através de Ismael. Nós somos herdeiros, somos filhos de Abraão, sim, porque nós somos enxertados, nós somos adotados. Nós não somos nem ismaelita e nem israelita, nós somos adotados, e nós entramos através de Isaac. É por isso que nós também somos filhos de Abraão. E são somente essas 3 religiões do mundo. Todas as outras são politeístas. Eles acreditam em mais de um Deus. E é por isso que vocês ouvem falar Afrodite, Zeus, e esse monte de... que são deuses. E fala inclusive da mitologia grega, que você vai ouvindo hoje os contos de fada, e eles fazem muita alusão aos deuses. Por quê? Porque não tem uma linhagem em Abraão, porque tudo começou em Abraão. Só que Abraão, essa linguagem que Deus deu para Abraão, se apresentando para ele, eu falei, eu estou te chamando para você começar uma nova história, e através da sua história você vai começar uma nova cultura, você vai começar novos costumes, mas dentro da onde você estava, não tem como isso acontecer. Por isso eu vou começar do zero com você. E mandou ele sair. E falou, e de você eu vou fazer uma nação. Mas entendam, amados, quando o Senhor falou para Abraão, lá no Gênesis 12, para você poder entender, quando eu falo de Abraão, vai se colocando e vai entendendo o que Deus está pedindo de mim e de você, se é que nós queremos viver uma nova história. Então, as primeiras coisas que nós devemos começar a pensar, é abandonar crenças, costumes,
hábitos, para que nós possamos estar prontos à nova história que o Senhor tem na nossa vida. Porque se você continuar lá com a sua cabeça na terra de Ur, você pode ir para a terra que Deus vai te mostrar, mas os costumes, as crenças continuam com você, e você não vai conseguir viver a nova história. Mas vamos lá. Então, quando chega aqui no Gênesis 15, que o Senhor fala para ele assim, Deus agora promete mais uma nova história para ele. Você pensa que a sua nova história começou quando você aceitou Jesus? Ali foi só um começo. Mas se você estiver atento a cada ano, a história que Deus está escrevendo para você, por isso da importância dos 12 dias de clamor. Senhor, qual é a nova história que o Senhor tem para 2022? Qual é a nova história que o Senhor tem para 2023? Qual é a nova história que o Senhor tem para 2024? Qual é a nova história que o Senhor tem para 2021? Porque nós temos que pedir a direção para o Senhor para os próximos 365 dias. Porque coisas vão acontecer em janeiro, coisas vão acontecer em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Todos os meses tem coisas para acontecer. Então nós já consagramos ao Senhor logo de tacada. Senhor, eu não sei o que será, mas já está entregue nas tuas mãos. Entendeu? Então é por isso da importância. Isso aqui não é místico. Isso aqui não é simpatia. Isso aqui é fé. Para aqueles que têm fé e entendem. Bora lá. Mas aí, queridos, falando sobre, quando Deus falou primeiro lá no Gênesis 12, Deus só mandou ele sair. E vai para a terra que eu estou te mostrando, porque eu tenho uma aliança com você, eu estou fazendo uma aliança. Eu sou o único Deus da sua vida. Mas para que você entenda essa experiência, você vai ter que deixar algumas coisas, que você conviveu a vida toda. E você vai ter que abrir mão. E quando chega aqui, aí ele fala assim, Deus está fazendo promessas para Abraão, e falando sobre o futuro dele, e Abraão começa a dizer, eu não tenho, presta atenção, ele não pediu nada para Deus, ele falou da dificuldade dele, ele só falou o seguinte, eu não tenho descendente, eu não tenho filho, provavelmente toda a minha riqueza, toda a minha história será dada a algum herdeiro que nascer dentro da minha casa. Ou seja, ao filho talvez de algum empregado meu. Aí Deus de novo vem com uma nova história para ele. Aí fala para ele, não, a bênção que eu tenho para você é sua, não é para os seus empregados. Não, é para você, eu tenho uma aliança com você. E a aliança que eu tenho com você não será transferida para o empregado, porque eu tenho uma aliança com você e com a sua descendência. Por isso que quando nós falamos de família, queridos, e entenda aqui que quando você foi chamado em Deus, como Abraão, Deus está querendo dizer para mim e para você, que Ele não está querendo saber da onde você veio, Ele está querendo saber para onde você vai. E quando você for, o seu futuro, quando você olhar para o seu futuro, que Ele fala o seguinte, olha para cima, olha para as estrelas, que você não consegue imaginar, assim é o seu futuro, se você entregar ele nas minhas mãos. E tem mais, sabe por que você não pode contar? Porque eu não vou dar explicação. Deus não se explica, Deus se vive. Então se você for muito cético, se você for muito cheio de querer respostas, provavelmente a sua carreira vai ser um pouco mais distante, porque o Senhor nos chama para viver pela fé, igual a Abraão. Ele falou o seguinte, você vai sair, lá ele era rico, gente, Abraão era rico, a família dele era rica, e Deus falou, você vai deixar tudo, e vai para uma terra que não é tua, eu vou te entregar. Agora você deixar tudo em cima do incerto, você tem que ter fé. E o que o Senhor pede para nós é fé, de nós acreditarmos que Ele é Deus de promessa, e se Ele falou, vai acontecer. Como? Eu não sei.
E não fica pedindo explicação para ele, porque ele não explica o futuro. Ele só espera que a gente confie. E a forma às vezes dele trabalhar é realmente pedindo fé, porque dá a entender que não vai acontecer. Por isso que parece que a caminhada é difícil. Sabe por que parece que é difícil? Porque ele fala o seguinte: a sua garantia é a minha palavra, só isso. Mas Senhor, eu não vejo possibilidades. E ele fala o seguinte: você tem uma promessa comigo? Você tem uma aliança comigo? Faz, dia a dia, ano a ano, escute a minha voz, qual é o próximo direcionamento que eu estou te dando, porque eu te garanto que eu sou Deus de promessa, e o que eu falei vai acontecer. Vai. E é legal, falando sobre Abraão, quando ele deu de novo, no Gênesis 12, ele não prometeu nada disso para ele, no 12. Agora ele vem de novo para ele e fala assim: vou te dar uma nova direção. Por isso a direção que ele está te dando agora, provavelmente não vai valer para daqui a 2 anos. Você vai ter que andar com Deus. Se você não andar com Deus, o direcionamento que ele te deu há 10 anos atrás, provavelmente não é o que ele já te deu, já renovou essa visão de várias maneiras na sua vida. Não fique preso àquilo que ele falou com você quando você aceitou Jesus, não fique. Porque provavelmente ele já ajustou o foco, e se você não estiver ligado, você está perdido, e ele está querendo falar com você, e você está preso numa coisa que ele disse lá. Então, não fique preso nisso, porque na medida que você vai caminhando, ele vai ajustando o foco, e ele vai falando: agora vira à direita, agora vira à esquerda, continua em frente, ele está te levando na direção do seu propósito. O seu propósito não foi aquilo que ele te falou lá só foi uma nuvem, uma alusão daquilo que ele tem para você, mas aqui teve sacrifício. Quando chega aqui no Gênesis 15, tem hora que você vai ter que parar e fazer votos, para consolidar aquilo que ele te prometeu. Ele vai te pedir algumas coisas, para fortalecer a aliança, para saber se você continua em aliança com ele. Ele tem aliança comigo e com você, mas você tem aliança com ele? Você continua firme no teu propósito? Você continua firme naquela aliança que foi feita um dia ele te fez uma promessa, só que agora ele tem que ajustar a rota. E aqui no Gênesis 15, quando ele fala assim, sai, ali está falando, aí o Senhor levou, não porque o Senhor não tomou Abraão pela mão, não é esse levar, ele falou de novo: sai da tua tenda, sai para fora, olha para o céu e conte as estrelas, se é que você consegue. Conte as estrelas. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Quando Deus falou isso para Abraão, gente, Abraão não tinha nada, ele não tinha filho, e Deus está falando que os descendentes dele vai ser igual às estrelas do céu. Abraão não tinha problema com dinheiro, Abraão não tinha problema com o casamento, que ele estava casado com uma princesa que era Sara, e era muito bem casado. O homem era muito rico. O problema de Abraão não era dinheiro, o problema de Abraão não era casamento, o problema de Abraão é que ele precisava de um descendente. E aí o Senhor fala para mim e para você: qual é o seu problema? Tem muitos que o problema pode ser o casamento, tem muitos que o problema pode ser finanças. Não era esse o problema de Abraão. O problema de Abraão é que ele queria um filho. E filho, sexo não faz filho. Quem faz filho é Deus. Então, se uma criança nasceu, se um filho nasceu de alguém, foi porque Deus mandou para a terra. Porque sexo não faz filho. Sexo, quem faz filho é Deus. Quem faz gente é Deus. Porque muitas vezes no meio de Abraão fazia sexo, mas o filho não vinha, porque o filho, quem manda é Deus. E aí, e como é que Abraão podia resolver isso?
Ele não podia resolver, porque ele estava fazendo a parte dele. Ele tinha relação sexual com Sara. O problema é que ele não podia resolver um problema que só Deus podia resolver. E tem algumas coisas na minha e na sua vida que só Deus vai poder resolver. Você já tentou de tudo. Você fala, eu tento, mas não vai. E nisso você precisa da bênção do Senhor na tua vida. E Ele está dizendo para você que eu não sei qual é o seu Isaac, mas o seu Isaac vai acontecer. Vai, se você crer, fica firme na aliança. Não importa o tempo, fica firme. E aí ele veio. Deus falou, sai para fora. Sai, Abraão. Primeiro Deus mandou sair da família, da terra, mandou sair dos parentes e mandou sair da casa, do pai. Interessante. Por que que ele colocou, quando ele falou dos parentes, ele ressaltou o pai? Sai da casa do teu pai. Esse é o X que Deus passou para mim, que eu falei, eu não posso deixar essa mensagem, eu preciso completar. Queridos, presta atenção, quando Deus falou, sai da tua terra. Terra está falando de lugar de nascimento. Aonde você nasceu? Qual é a sua terra? Qual é o estado que você nasceu? Que lugar que você nasceu? Como que era o lugar, terra, onde você foi concebido? O pastor Marcos fala aqui com frequência, eu nasci numa favela da família, da Vila Brasilândia. Essa foi a terra que ele nasceu. A terra. E eu quero que agora você volte na terra no qual você nasceu. Qual foi o bairro? Qual foi a cidade? Qual foi o estado? E até o país. Saiba de uma coisa, aquela terra, quando ele lembra aqui o tempo todo, eu nasci na favela da Vila Brasilândia, ele está falando da terra que ele nasceu, está falando das dificuldades daquele ambiente. Como que era a terra? Então Deus está falando o seguinte, esquece da onde você veio, eu não tenho nada a ver com a terra na qual você nasceu, eu não estou preso ao lugar no qual você nasceu, porque a história que eu tenho para escrever para você, tanto faz aonde você nasceu, eu vou cumprir na tua vida. Entendeu? Eu não quero saber se você nasceu numa mansão ou numa favela, eu não quero saber da sua história, eu estou aqui para falar da história que eu tenho escrito para você. Eu não estou querendo saber a história que escreveram para você, eu estou falando da história que eu estou escrevendo para você, se você acreditar e estiver debaixo de aliança. Essa história eu estou escrevendo para você. A história da onde você nasceu, foram os seus pais que escreveram para você, foram os seus pais que te tiveram naquele lugar, foram os seus pais que moraram naquele bairro, naquela cidade, naquela localidade, foi os seus pais, é a história dos seus pais. Até lá você era a história dos seus pais. Eu não tive pai, eu não tive, não importa, Deus está falando, eu não estou perguntando. Para de ficar justificando, mas eu vim da roça, não importa. Deus fala, para, eu não tenho nada a ver com o lugar no qual você nasceu, mas eu não dei certo porque eu não tive oportunidade. Deus fala, para de ficar olhando para o passado, para de ficar olhando as impossibilidades, eu tenho uma nova história, se você acreditar e permanecer em aliança. Mas aí continua, quando Deus fala assim, sai da tua terra, o problema não tinha terra, não era a terra, mas é que a terra está falando ali o ambiente, aquele ambiente contamina, porque a gente fica se justificando, porque eu nasci naquele lugar, e dependendo de onde a gente nasce, vocês sabem, vocês já devem ter percebido, que às vezes já percebeu que
que fala assim, as características que são regionais, que fala que, já viu o ditado que fala que o baiano é sossegado? Quem já ouviu esse tipo de coisa? Quem tem um pezinho ou quem não tem, e fala o seguinte, é sossegado, gente. Então, calma, calma, calma. Aí, vai para o Rio de Janeiro, lá a fama não é sossego, está entendendo? A característica do Rio de Janeiro. Mas quando chega em São Paulo, vamos lá, trabalho, vamos trabalhar. O povo parece que é doido. Tem um emprego, 2 empregos, 4 empregos e não dá certo. E bora trabalhar. Todo mundo vem para São Paulo para trabalhar. Lá é a terra da oportunidade, a terra da prosperidade, porque lá tem trabalho. Todo mundo que vem para São Paulo é para trabalhar. Tanto que é interessante, né? Vai ver os pontos turísticos de São Paulo, vai na Paulista. Os prédios comerciais. Eu gostaria de ir assim, não, São Paulo. Vai, ponto turístico, Paulista. Lugar do trabalho, referência, os prédios comerciais, os bancos, os não sei o que, trabalho. Então o que acontece? Às vezes nós acabamos trazendo muitas coisas da terra, o ambiente no qual a gente nasceu, né? E às vezes dentro de um próprio país, às vezes é cultura. Se dentro de um próprio país, em cada estado, tem uma forma, às vezes, de se comportar. Então, dependendo também do lugar aonde você nasceu, também tem formas de se comportar. Mas, falando então agora da parentela. Quando Deus fala assim, sai do meio da tua parentela, Ele está falando acerca das pessoas que te rodeiam. Quando eu falei ontem acerca dos amigos, os parentes, esses parentes, eles também têm costumes. Agora é costume de família. Está entendendo? E nessa questão de costumes de família, maldições de família. E vocês já me ouviram falar. E nós precisamos conhecer as histórias, sim, dos nossos parentes. Porque a tendência de repetirmos a história é muito grande. E é da parentela. Por quê? Porque aquilo se instala como uma cultura familiar. E muitas vezes essa cultura não é uma cultura, é uma maldição. E Deus está falando o seguinte, agora eu estou tirando do meio dos seus parentes. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu não sei qual foi a história do seu primo, eu não sei qual foi a história da sua tia, eu não sei qual foi a história da sua família. Eu estou aqui para escrever uma nova história para você. Entendeu? Quando segura a palma aí. Não, vai, bate palma. Eu ia segurar. Segura. Não dá tempo de bater palma. Vai vendo. Vocês se lembram quando eu contei meu testemunho? Que eu falei, eu não quero casar, porque eu não acredito no casamento, mas eu não acredito no casamento, porque eu vi os casamentos da minha família. E eu falei, se eles não deram certo, o meu também não vai dar. Eu estou na igreja, eu estou confessando a palavra, mas eu estava presa a uma crença da família. Eu olhava para os casamentos, ainda que tivessem casado, não estou falando de divórcio não, gente. Eu estou falando de ter uma vida casado. Porque não adianta também estar casando, rachando o pau dentro de casa. Um dando tiro na cabeça do outro, se matando. Não é isso não. Tem muita gente que está casado que era melhor que tivesse separado. Porque isso não é casamento. É briga, é bebedice. Era isso que eu via. Fora as questões de separação. Aqueles que estavam casados era fachada. Fachada para a família. Então eu via o casamento das minhas tias, o casamento dos meus tios, todo mundo posa para foto como família perfeita. Mas eu sabia que a tia tal estava apanhando de não sei quem, a outra tia tal, o tio mantinha ela em cativeiro, presa dentro de casa porque tinha ciúmes dela.
Só que isso é coisa que só parente sabe. É coisa de família, que só você sabe. Isso aí não está exposto. Não está do portão para fora. Então, quem é que apanhava? Vício. E eu olhava, mas todo mundo na fachada, entendendo? Casado. Posando para foto de família feliz. E eu, olhando para aquilo, eu falei, não quero isso. Mas enfim, eu estava presa a uma crença. E eu não sei quais são as crenças que você tem acreditado. Eu não sei o que você tem visto na sua família, que você tem falado, ai, eu estou fadado. O Senhor tem dito, quando o Senhor falou para Abraão, Ele falou o seguinte, eu vou abençoar a sua descendência. Esquece o que aconteceu lá em Ur, esquece o que aconteceu com seus parentes, porque a partir de você, eu estou descrevendo uma nova história, e Ele promete até a 4ª geração. Essa nova história não é porque você vai comprar um carro, uma casa, que vai comprar um carro, uma casa, vai ser próspero, é muito mais além, querido, porque quando Deus fez uma promessa com Abraão, Ele fez além da vida dele. Ele está falando, depois que Abraão morresse, a minha aliança ainda continua com você. É uma coisa muito forte para aqueles que entendem. Você não rompe com uma aliança assim, porque Deus não faz aliança para um ano. Deus faz uma aliança comigo e com você, e Ele quer que nós permanecemos na aliança. Quando chegou aqui no capítulo 15, você vai ver aqui que Deus fala com ele, e ele oferece um sacrifício ao Senhor. E ele coloca lá o pombo, coloca lá carneiro, parte no meio, o fogo passa. Eu estou contando a história, depois você vai ler. E ali Abraão ficou preservando o voto que ele fez. Ele ficou de olho no voto. Ele falou, a partir de agora, eu selo essa aliança com o Senhor, e eu ofereço um sacrifício ao Senhor. Número 2, quando chegou para concluir, Deus pegou Abraão de novo, gente. Só que dessa vez, Deus pediu o filho dele. Deus quer ter um relacionamento na caminhada conosco. E Ele pediu agora, Ele promete o filho, dá o filho, faz tudo. E agora Ele falou assim, não, agora eu quero o seu filho. Para fechar a aliança que Ele tinha estabelecido lá atrás. E Abraão falou, eu sei que o Senhor é um Deus de promessa. Ainda que tudo esteja de cabeça para baixo, se eu chegar ao ponto de oferecer o meu filho e ele morrer, eu sei que o Senhor pode trazer ele dos mortos, porque ele é o filho da promessa, e o Senhor é um Deus que não volta atrás com a sua palavra. Aonde parecia que estava tudo perdido, Deus estava pedindo o único, o filho da promessa. Deus pediu. De novo Abraão teve que agir em fé, e ele falou, eu vou sacrificar, porque Deus falou para mim fazer, mas nós vamos e nós retornaremos. Abraão já estava dizendo para Isaac, Abraão já sabia o que Deus tinha falado com ele. Olha a prova. Abraão subiu o monte e falou, vamos, nós iremos e retornaremos. Ele só não sabia se ia voltar com o filho ressuscitado, ou se o filho não ia morrer, mas ele sabia que ia voltar com o filho. Ele sabia que ele ia voltar com um filho vivo, ele ia voltar. Sabe por quê? Porque Deus não se explica, Deus tem que ter fé para andar com Ele. Para de pedir explicação, você vai na fé e vai fazendo aquilo que Ele está mandando você fazer. Vai fazendo. Eu não estou entendendo porquê, mas Ele está mandando eu fazer. E o ponto número 3, quando Ele falou, sai do meio da tua parentela. Parentela seriam os amigos, porque existe amigo mais chegado do que irmão, diz a Bíblia. Só que o amigo mais chegado do que irmão ainda é parente. Está entendendo? O irmão ainda é parente. Quando ele está falando agora quando ele vem com pai, agora ele está falando de descendência, ele está falando de sangue, ele está falando de herança. Porque até então, aquilo que acontece com os amigos ou com os irmãos, não tem essa força toda para te alcançar. Mas aquilo que acontece na vida dos seus pais ainda tem força para te alcançar, por causa da aliança do sangue.
essa questão de hierarquia. Então, quando Deus fala assim, sai do meio da tua parentela, Ele está falando, sai do meio das pessoas que te rodeiam. Tá? Como que é o convívio, como é que é a forma de viver dos seus irmãos? Esquece, eu não tenho nada com eles, você não vai copiar o comportamento deles, porque eu tenho aliança com você. E quando Ele fala, e da casa dos seus pais, casa dos seus pais, Ele está falando dessa aliança de sangue, aquilo que passa descendência. O pai de Abraão, ele estava super triste, ele estava depressivo. Por quê? Porque ele tinha perdido um filho. O irmão de Abraão tinha morrido. Falando histórias de família. Então esse pai nunca incentivaria Abraão. Se Abraão fosse compartilhar com esse pai as coisas que Deus estava falando com ele, esse pai não estava na mesma fé. Esse pai não o abençoaria. Então Deus falou, você vai sair também da casa dos seus pais. Sabe aquilo que aconteceu com os seus pais? Se você acreditar, isso não vai passar para você, porque eu tenho uma nova aliança com você. Eu tenho uma nova história para escrever para você. Esquece da onde, da terra que você nasceu. Esquece dos amigos que você teve. Esquece da cultura da sua casa, seja ela positiva ou negativa. Esquece daquilo que você aprendeu, as tradições, as religiões que os seus pais te passaram. Porque tem muita gente que acredita em simpatia, porque aprendeu dentro de casa, né? E um monte de crendices. E aonde foi que você aprendeu? Foi dentro de casa que você aprendeu. Não foi com um amigo, foi dentro de casa, principalmente as crendices. Está entendendo? Então, essas coisas de arruda atrás da orelha para espantar, olho gordo. Quem já ouviu essas coisas aí? Já ouviu falar de arruda? Quem já ouviu falar do pé do coelho? Tadinho do pé do coelho, né? Só o coelho que tem 4 patas e não consegue, não teve sorte, porque perdeu. Eu não sei, o pobrezinho teve 4 e perdeu uma para alguém, para ter sorte. Eu não sei que sorte que esse pobre teve. Mas o pé do coelho, e trevo de não sei quantas pontas, e essas coisas, gente, é umas crendices, que vêm de família. Só que para o Senhor determinar uma nova história, na minha e na sua vida, nós temos que nos libertar dessas crendices. Tem coisa que eu e você precisamos de libertação. Só que enquanto você estiver junto e misturado, você não vai conseguir se libertar. Porque você hoje acredita diferente. Você consegue acreditar num futuro. Você consegue acreditar na promessa que Deus te deu. Só que a promessa é para você. E se você compartilha com aquele que não sabe o que é isso, essas pessoas vão matar a sua fé. E quando chegar no próximo passo que Deus falar, faz um voto. Quando Deus te pedir, porque ali foi um voto. Quando Deus te pedir um sacrifício para consolidar a promessa na sua vida, não se espante. É Ele confirmando a aliança que Ele fez com você. E para poder encerrar, agora eu estou encerrando, gente, agora eu estou de verdade, né? Para poder encerrar, eu quero que você pense o seguinte: uma nova história Deus tem para você, se você acreditar. Porque Deus pediu fé. Deus prometeu, mas falou para Abraão, fé. Você vai ser chamado de o pai da fé. Se você tiver fé e ouvir a minha voz, você vai ver o que vai acontecer com você. Não somente em vida, mas depois. Você será contado, falado. E hoje somos filhos de Abraão. Se você conseguir acreditar que Deus é Deus de aliança, e Ele não te chamou para derrota, e Ele não quer saber da história da sua família, Ele não quer saber da história dos seus amigos, Ele não quer saber da história de onde você nasceu. Ele só falou o seguinte para você: se você tiver fé e permanecer comigo em aliança, eu vou fazer cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. E eu quero que você saiba o seguinte: se todas as vezes que você pensar em algo que parece que é impossível, porque quando Deus mandou contar as estrelas do céu, Ele estava falando de algo impossível. Conta. Ele falou, não tem como. Eu falei, exatamente. Se você conseguir, conta.
E porque é sinal que é impossível. Se Deus fala alguma coisa no seu coração que parece que é impossível, guarda para você. Guarda, mas creia. Porque, novamente, eu quero, eu vou e eu posso. Entendeu? Vamos lá, todos comigo, no 1, 2, 3. Eu quero, eu vou e eu posso. Eu quero. De novo, com a mãozinha. De novo. Entendeu? Aí vão dizer para você assim: o pastor Marcos, vou usar o pastor Marcos aqui, tá bom? Vem cá, meu amor. Você sempre usa o Zezão, agora vai. Com chazinho e tudo, dá um chazinho pro Zezão, por favor, meu amor. Esses intérpretes, figurantes. Não é para tomar o chazinho do pastor, viu, Zezão? Aí, vão chegar para você, Deus falou que uma criança, no altar, nasceu na Vila Brasilândia. Lá na favela, é ele que fala, gente, tá entendendo? Na favela, nos morros da Vila Brasilândia. Deus fala: você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um grande pregador. Aí alguém fala para ele, a terra: se liga, você nasceu na Vila Brasilândia. Aí o que você fala? Não. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu recebo. Eu não quero saber de onde eu nasci. Eu tenho uma promessa. E eu quero. A questão é, você quer? Ponto número 1. Pro ponto, fica aqui comigo, figurante. Ponto número 1. Eu quero. Eu recebo essa palavra. Mas não tem possibilidade. Essa palavra não tem como. Isso foi uma promessa. Isso foi uma profecia dada para um bebê. Mas as possibilidades eram totalmente ao contrário. E se ele chegasse e contasse, como muitos fizeram, e eu sou testemunha, eu sou como testemunha da história, eu olhava e falava assim: você não tem possibilidade. Mas ele voltava na promessa e falava: eu quero, eu recebo, eu recebi uma palavra, e eu quero. Ponto número 1 é: eu quero. Ponto número 2, eu vou. E ponto número 3, eu posso. Eu posso porque foi Deus que me prometeu. Eu não posso por causa de mim mesmo. De verdade, se for olhar as possibilidades, eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Então eu não vou. Não, essa palavra não pode existir diante dos seus sonhos. Eu quero, recebo. Eu vou e eu posso. Eu posso porque Deus é comigo e eu vou conseguir. Eu vou. Seus sonhos, uma nova história. Quando eu falei, porque quem conheceu a história sabe que não havia possibilidade nenhuma, mas existia uma promessa e uma aliança. E no decorrer do caminho, as coisas vão acontecendo. E você vai sacrificando, e vai fazendo voto, e vai renovando a aliança feita, e as coisas só vão se esclarecendo, clareando, cada vez mais clareando, para que a promessa se cumprisse. Aí vão dizer para você, está entendendo? Você quer um carrão? Você quer um carrão? Você quer um carrão?
Você consegue ver? Olha para as estrelas. Sai da sua tenda. Eu não estou perguntando qual é o seu salário, eu estou perguntando se você consegue ver. Você consegue ver aquela casa que Deus falou que Ele pode te dar? Ai, pastora, é o meu emprego. Não, eu não estou perguntando do seu salário. Eu estou perguntando se você consegue ver. Se você consegue ver, enxerga as estrelas. Abre os seus olhos e veja. Mas o que você está vendo é ilusão. Olha quem você é. Olha de onde você veio. Você está com ilusão. Não. 1, 2, 3. Eu quero. Eu quero. Se Deus tem uma promessa, fica firme nela, querido. Porque Ele vai fazer acontecer. Aplaudam ao Senhor. Obrigado, pastor. Ele vai fazer. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar pelo mês de março. Meninos, vem aqui. Nós vamos cantar esse louvor, selando. Esse é o louvor da nossa campanha, do nosso ano. É impossível. Se lembra quando eu disse para vocês que com 17 minha mãe falou: faculdade, se você quiser, só se você for comer livro. Era a mente dela, era o jeito dela. Eu não a condeno, era o que ela conseguia enxergar. Eu conseguia enxergar que era possível, mas ela não conseguia. Entendo ela plenamente, porque essa era a crença dela. Eu conseguia ver, mas ela não conseguia. Tem muita coisa que Deus tem falado para você e outros não conseguem ver. Não compartilhe com quem não consegue ver aquilo que você vê. Ande com pessoas que têm a sua visão. Pessoas que vão te criar possibilidades. Quando o pastor conta aqui, para Deus, quando eu fiz a minha, era um sonho aparentemente bobo de adolescência, mas não era bobo porque era meu sonho. Para muitos parecia que não era importante, para mim era. Para mim era tudo que eu queria naquele momento. E aí, obedeci à voz do Senhor. Tão real, que Deus fala assim: você quer? Eu falei, eu quero. Vai. Eu falei, então eu vou, porque eu posso. Eu creio, Senhor, eu creio. Se você me ouvir, você será uma bênção. Eu tenho uma promessa. Eu falo o seguinte: hoje eu chorava com 17 anos porque eu queria uma faculdade, eu queria uma graduação. Eu tenho 3 faculdades, 5 graduação. Você acha que há algo impossível para Deus? Você acha que você fazer um curso caro é difícil? Qual é o seu difícil? Qual é o seu Isaac? E Deus fala: você acha? Isso era um seu sonho, filha. Eu te digo uma coisa: se você sonhar uma coisa, se você pensar em uma coisa, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que você imagina. Não se detenha na sua impossibilidade ou limitação, porque quem vai fazer acontecer é o Senhor. Amém? Eu quero que feche seus olhos aí. Nós vamos cantar esse cântico, mas eu quero que o Senhor nesse momento venha com cura na sua vida. Eu quero que Ele te cure do passado. Eu quero que Ele te cure. Agora Ele vai trazer na sua memória o lugar onde você nasceu. Como que era o lugar onde você nasceu? Qual eram as impossibilidades? O que você passou? Como que era a situação dos seus pais quando você nasceu? Saiba de uma coisa: o Senhor tem promessa para você, e Ele não quer nem saber onde que é que você nasceu. Pastora, você não sabe como foi minha família. A senhora não sabe, pastora, os meus irmãos, os meus amigos estão quase tudo morto. O Senhor fala: mas eu tenho uma aliança com você. Essa não era a história que eu tinha para você.
Essa era a história da onde você vivia, mas aonde eu tenho te colocado, não é essa a história que eu tenho para você. É por isso que eu te tirei daquele meio, porque eu tenho uma nova história para você. Pastora, você não tem noção como que eram os meus pais. Meu pai batia na minha mãe, isso e aquilo. O Senhor fala, eu não tenho nada com a história dos seus pais. Eu tenho uma história agora para a tua família, para o teu casamento. Esquece a história dos seus pais. Eu tenho uma nova história para você. Fica firme na minha aliança e você vai ver o impossível acontecer na sua vida. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Declare isso, é profético. Um novo tempo Deus tem. Olha para o tempo lá, como foi difícil, mas não importa. O Senhor tem uma aliança com você. De sua boca te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, o teu nome será honrado, o teu nome será glorificado. Olharão e dirão, foi o Senhor quem fez isso. Toda a glória será dada a ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, o mês de março. Senhor, em nome de Jesus, muitas coisas precisam acontecer até março, e nós declaramos o nome de Jesus, ó Deus, que as portas estão se abrindo, os céus estarão abertos, muitas coisas já terão acontecido até março. No Senhor, no nome de Jesus, sai da tua terra. Vamos lá, começa. Oh, declara esse louvor, e quando você declarar esse louvor, você vai lembrar de você, porque a partir de agora terá outro significado. Sai do seu quadrado, sai das suas limitações.